InstaLivros apresenta 7 Stories Every Salesperson Must Tell. 7 histórias que todo vendedor deve contar. Mike Adams. Este livro vai mudar a maneira como você pensa em vendas. Ao invés de ver seu papel como passageiro na negociação com o cliente, você se tornará um mestre de histórias, criando novos caminhos para seus clientes, usando experiências reais para estabelecer confiança, fornecendo insights, inspirando ações, fechando negócios, fazendo novos amigos e clientes. Quando partilhamos nossas experiências de forma estratégica, criamos resultados melhores do que se imaginava possível. O autor baseia-se em sua extensa carreira em vendas para ensinar e demonstrar o poder da narrativa, desde o primeiro olá até o contrato assinado. Por que usar histórias? E o que elas são de verdade? Contar histórias e trocar experiências são ferramentas universais para mudar e ampliar a forma de pensar das pessoas. Vendas contínuas e bem-sucedidas são alcançadas quando o vendedor consegue mostrar que seus produtos e serviços irão trazer resultados além dos esperados pelos clientes. Todo bom vendedor, mesmo sem perceber, conta histórias. Elas prendem a atenção e modificam a forma de pensar das pessoas, através de experiências vividas. Nos negócios, há uma ideia de separar o racional do emocional, mas as últimas descobertas científicas mostram que não se pode separar o cérebro racional e irracional para lidar com tomadas de decisão. Tudo isso está no neocórtex, parte do cérebro que controla emoções, o lado racional, memória, planejamento, percepção e ação, tudo isso junto. Além disso, o neocórtex sintetiza alguns sentidos, como, por exemplo, a visão, a audição, o olfato, entre outros. Isso pode parecer não ter relação com o sucesso de vendas, mas é um equívoco, uma vez que para convencer alguém da eficácia de seu produto ou serviço, o vendedor terá que estimular todas essas habilidades de seu cliente. Contar e dividir experiências é uma excelente maneira de fazer isso. Para uma história ser bem-sucedida, ela precisa ter os seguintes elementos. Sequência lógica de eventos. A história deve encaixar-se em uma conjunção de fatos. Ela deve ser interessante e imprevisível. Ela deve ter também um personagem central. Ela deve ilustrar um ponto importante no negócio. Boas histórias são memoráveis, evitam a resistência e trazem solução de problemas. Quando apresentamos uma ideia, a maneira como colocamos nossa opinião e nossa voz pode gerar um processo natural de resistência. Quando abordamos o cliente e sustentamos nossa informação com troca de experiência, ele naturalmente rende-se e fica mais aberto à negociação. O mesmo acontece quando usamos perguntas para compreender exatamente o que o cliente busca. Ao dividir nossa experiência de forma estratégica, abrimos uma porta para que o outro também divida as dele. Esse é o objetivo, a troca de experiências para alcançar o resultado proposto. Durante o processo de venda, alguns problemas acontecem e entre os mais comuns estão: como conectar-se ao seu cliente? Como diferenciar-se dos demais e agregar valor ao seu produto? Como fechar acordos e vendas? Contar histórias também ajuda na solução dessas questões. Para conectar-se e aproximar-se de seu cliente, por exemplo, histórias pessoais são bem-vindas para mostrar seu valor e diferenciar-se dos demais concorrentes. Trazemos histórias de sucesso e insights, mas para fechar acordos e vendas, histórias com algum tipo de lição no final são mais indicadas. Contando uma boa história de negócios. Existem 4 pontos essenciais para uma boa história: questionar, ouvir, estruturar e praticar. Outro ponto importante é o tempo de duração das histórias, que deve ser o mais curto possível durante o processo de negociação. Ao contar uma história, deve-se escolher além de todos os pontos já citados: o tom de voz e o tipo de história a ser contada para o cliente certo no momento oportuno, que podem ser o tom de voz confiante, o amigável, o curioso indagador e também o negociador persuasivo. Identificar qual o modelo ideal para cada situação é fundamental. Existem 4 passos para contar uma boa história e alcançar seu objetivo. Primeiro, saiba quem é o seu cliente, aonde ele quer chegar e qual o seu valor. Ganhe sua confiança. Terceiro, então você deve persuadi-lo, mostrando a ele que você e sua empresa têm exatamente o que ele precisa para alcançar seus objetivos e ainda mais a oferecer. Quarto,
Acompanhe o processo de vendas até o final. Entregue exatamente o que foi combinado, deixando seu cliente ciente de cada passo dado, passando segurança e transparência para ele. Tipos de história. The hook, ou histórias gancho, são usadas para ligar você ao seu cliente. Elas incluem histórias pessoais sobre o vendedor e desafios vividos, histórias que envolvem uma equipe e também histórias envolvendo o processo de criação ou abertura de uma empresa ou negócio. Esse tipo de história cria um vínculo entre o vendedor e seu cliente. Histórias gancho aproximam os dois lados envolvidos. Além do contato, esse tipo de história traz empatia. O cliente se sente ouvido e importante. E é justamente isso que o cliente busca: ser realmente ouvido. E mais, ser verdadeiramente bem atendido e ter suas necessidades supridas. Fight stories, ou histórias de ataque, são para mostrar quem é você no mercado e o que você pode oferecer. Esse tipo de troca de experiência faz o cliente ganhar confiança através dos resultados expostos e mostra a ele que seu serviço é a melhor opção para a sua necessidade. Simples histórias podem mudar crenças, quebrar padrões e formas de pensar, apresentando insights, ou seja, a percepção e visão do negócio, e também agregar sua história de sucesso, colocando seu cliente como o futuro protagonista de uma história bem-sucedida. Como entrar na mente do cliente? Ganhar a confiança do cliente nem sempre é fácil, requer esforço, mas o resultado vale a pena. É importante estar atento às reais necessidades do seu cliente e não apenas apresentar suas ideias. Ouvi-lo com a intenção de entendê-lo e mostrar que de fato você o entende e que ele é muito importante para você e sua empresa faz com que ele ganhe confiança na negociação. Quando sabemos muito sobre um determinado assunto ou produto, temos a tendência de subjugar o poder de entendimento do outro, o que é um erro. Deve-se expor o seu conhecimento com humildade, falando a mesma língua do seu cliente para assim tocá-lo de verdade. Apresentar insights é muito importante, porém é necessário questionar-se se eles são compatíveis ao momento e se o ouvinte irá interpretá-los da forma esperada. Para apresentar histórias de sucesso, é importante coletá-las entrevistando pessoas, lendo e estudando casos para entregar aos seus clientes as melhores histórias de pessoas bem-sucedidas. Existem estudos que mostram que há 6 formas de persuasão: reciprocidade, padrão social, figura de autoridade, simpatia, escassez, comprometimento e consistência. Fechando o negócio. Uma vez que você persuadiu seu cliente, chega o momento mais esperado: fechar o negócio. Esse processo é tão importante quanto conquistá-lo ou persuadi-lo. É preciso continuar influenciando seu cliente nesse processo, para evitar que todo o seu esforço vá por água abaixo. Por que contratos não são fechados? Pode parecer absurdo, mas o que faz um contrato não ir adiante é a estagnação do canal de vendas. Toda a excitação da conquista do cliente de repente perde-se e o contrato, e-mails e ligações ficam a desejar, causando insegurança no cliente. E este pode simplesmente desistir do fechamento e procurar a concorrência, tornando seus rivais mais fortes e logo prejudicando sua imagem perante o mercado. O fechamento de um grande negócio pode gerar nervosismo e ansiedade ao vendedor. Esse estresse deve ser aliviado com a segurança da tomada de atitudes corretas e ter a certeza de que seu cliente está seguro com a transação que está sendo feita. Para isso, é importante ser verdadeiro e transparente a cada passo dado. Seu cliente no controle. Saber seus valores é muito importante e contar histórias que expõem esses valores leva segurança ao seu cliente, fazendo com que ele saiba como proceder caso algo dê errado. Essas histórias evitam sentimentos e situações de risco. Elas trazem ensinamentos tão importantes quanto histórias de sucesso, pois elas ajudam o cliente durante o processo de compra. É muito importante deixar claro o custo da demora no fechamento de um negócio e o quanto pode se perder com isso. Ser verdadeiro e honesto com o cliente, dividindo reais experiências, faz toda a diferença. O processo de tomada de decisão é muito importante para o fechamento do acordo ou compra. Ele deve ser acompanhado de perto. Você deve estar seguro de que você e sua empresa têm o melhor para o cliente, deixando-o confiante sobre suas decisões. Dividir experiências de valores e ensinamentos é essencial para dar segurança e manter seu cliente na palma da mão. Definir metas é essencial.
É de suma importância definir metas para saber como alcançar os objetivos. Aqui vão algumas perguntas que devemos responder para nós mesmos para definir nossas metas. Eu quero mais lucro? Mais clientes? Melhores contatos e relacionamentos? Acordos maiores? Mais diversão? Uma vida mais fácil? Ao definir as metas, alcançá-las torna-se mais fácil. Como vendedor ou representante de uma empresa, não seja um contador de histórias monótono. Traga inovações, fale e saiba ouvir. Essa é a chave do real sucesso. Criar espaço para você e seu cliente criarem juntos uma história de sucesso. Sabemos que dividir experiências é muito importante, mas saber sua real intenção é mais, pois se você não está seguro sobre sua intenção com um determinado cliente, não saberá escolher a melhor abordagem para ele. A intenção deve ser sempre a de trazer o melhor resultado para ele e, consequentemente, a você mesmo. Ouvir histórias com os ouvidos atentos e aprender é uma excelente ferramenta para enriquecer o seu repertório de histórias e poder dividi-las com seus futuros negociadores. Esse é o ingrediente secreto para uma boa venda. Insta Insights. Saiba exatamente aonde quer chegar para encontrar os melhores caminhos. Enquanto uns apresentam produtos para vender, você deve apresentar soluções. Dentro de uma história, é possível oferecer várias soluções para uma mesma necessidade. Use isso a seu favor. É importante estar atento aos medos e inseguranças do seu futuro cliente. Seja um vendedor acima da média, simplesmente por continuar atendendo o cliente muito bem, mesmo depois da venda. Neste livro, você aprendeu que existem diversas técnicas de vendas e negociações, e a mais poderosa é a troca de experiências. O contar histórias aos seus futuros clientes é a melhor forma de se conectar a eles. Quando você prende a atenção do cliente, você desperta a vontade nele de negociar com você. Após conquistá-lo, mostre os diferenciais em seus produtos e na sua empresa, contando fatos, experiências e histórias reais que agreguem valor ao negócio. Entenda aonde ele quer chegar, sempre com empatia, e mostre que você e sua empresa podem fazê-lo chegar muito mais longe do que ele já imaginou. Passe segurança, estando atento a tudo o que foi acordado, e assim ele te recomendará sempre para todos. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de The Architecture of Persuasion, Michael Masterson.